De toda a água existente em nosso planeta, cerca de 97,5% é salgada e apenas 2,5% é de água doce. Desses 2,5%, podemos estimar que a reserva de água doce do nosso planeta encontra-se distribuída da seguinte maneira: 68,9% encontram-se congeladas nas calotas polares e nos cumes das altas montanhas. 29,9% localizam-se no subsolo, como em aquíferos. 0,9% em outros reservatórios, como nuvens, vapor d'água, etc. 0,3% apenas estão disponíveis em rios e lagos. É justamente desse pequeno percentual encontrado em rios e lagos que toda a população mundial depende para sobreviver. O principal problema está associado à relação entre o tempo necessário para essa renovação e o ritmo de exploração dos recursos hídricos. Água potável é um recurso ameaçado. O principal problema da água na atualidade está diretamente associado à falta de água potável no mundo, devido a um gerenciamento inadequado dos recursos hídricos. Os principais responsáveis pela contaminação da água de nosso planeta são a falta de saneamento básico e o lançamento de esgoto doméstico, a descarga de dejetos industriais sem devido tratamento, a contaminação por produtos químicos provenientes de atividades agrícolas. Nos últimos anos, o consumo de água no mundo aumentou em razão do crescimento populacional, principalmente em países como a China e a Índia. Com um número maior de habitantes, é necessário um aumento da produção agrícola. Outro fator que pode ser considerado uma ameaça à oferta de água correspondente ao elevado índice de urbanização. Na maioria dos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, cujo processo de urbanização é recente, as águas residuais são lançadas nos rios, lagos e oceanos sem nenhum tipo de tratamento, ameaçando a saúde da população e o acesso à água potável. Segundo os dados da Unesco, 27% da população urbana no mundo em desenvolvimento não tem água encanada em sua casa. O aumento da industrialização dos países em desenvolvimento também se torna uma ameaça à escassez, pois como muitas indústrias dos países desenvolvidos são altamente poluentes, algumas delas estão se deslocando em direção aos países emergentes. Reaproveitamento. Temos como exemplo dessas medidas o reaproveitamento da água. A água da máquina de lavar, por exemplo, pode ser reaproveitada para lavar o quintal, e a água que escorre das louças pode ser reaproveitada para aguar as plantas. Outra forma de reaproveitamento da água é utilizar a água da chuva, que pode ser feita com um pouco mais de tecnologia, ou seja, com o uso de cisternas para comportar a água da chuva e de filtros para retirar folhas e outros detritos encontrados. Um sistema de bombeamento que a leve até a caixa d'água, separando-a da água potável, ou de forma mais rústica, utilizando recipientes para comportar a água e limpeza através do processo de decantação, sendo utilizada apenas em funções mais simples, que não necessitem de aparelhagem e pressão. É importante lembrar que a água da chuva não é recomendada para beber ou tomar banho, mas para lavagem de carros, roupas, louças, aguar jardins, para descargas e etc. Outras medidas simples para a redução do consumo são: manter a torneira fechada ao ensaboar a louça e ao escovar os dentes, lavar as mãos rapidamente, não demorar nos banhos, não colocar água mais do que deseja beber e entre outras atitudes pequenas de economia, que podem ajudar muito na preservação da água e colaborar com um modelo de sustentabilidade que deve ser seguido para que tenhamos uma vida melhor. Dessalinização é um processo físico-químico de retirada de sais da água, tornando-a doce e própria para o consumo. Como se sabe, a notícia que pode faltar água potável no planeta é tenebrosa ao homem. Já existem regiões ameaçadas. As ilhas são exemplos: Ilha de Chipre, Ilha de Páscoa, Ilha Fernando de Noronha, onde os lençóis freáticos diminuíram em razão da exploração. Em alguns países, como a Arábia Saudita e Israel, este já é um problema. Então, por que não transformar a água salgada presente em abundância nestes locais em água doce? Esta é a ideia que pode solucionar este problema ambiental. Vejamos os possíveis processos para a dessalinização da água. Processo de evaporação. A água salgada é colocada em um tanque com fundo preto e teto de vidro transparente. Este tanque permite que o calor do sol evapore a água. Primeiramente, a água salgada é retirada do mar e transferida para o tanque 1. A luz solar incidente faz com que a água salgada se evapore. O vapor da água passa por resfriamento e se converte em um líquido por condensação. O produto líquido é a água que já está no estado puro. Esta é recolhida por canaletas e estão armazenadas no tanque 2.
O processo é simples e barato. O grande problema é que os tanques ocupam extensas áreas e precisam receber iluminação solar satisfatória para que a evaporação ocorra com sucesso. Os principais usos da água. Em todo o mundo, a maior parte da água que utilizamos destina-se à prática agrícola. Cerca de 70% de toda a água doce é utilizada em irrigação de plantações e a maior parte dessa água não podemos reaproveitá-la, pois encontra-se contaminadas por fertilizantes e pesticidas químicos. Dos 30% restantes, aproximadamente 20% são utilizados pela atividade industrial em seus processos de produção. Uma das atividades industriais que mais consomem água é a produção do couro. Em 1 quilo de couro utilizados para produzir roupas e artefatos, como bolsas e sapatos, gasta-se mais ou menos do que 16 mil litros de água. Os outros 10% são utilizados pela população mundial para a realização de diversas tarefas, que vão desde o próprio consumo até a sua utilização para o preparo de alimentos, higiene pessoal, limpeza na habitação, entre outros.